Meu nome é Aline Daly, sou jornalista e produtora. Adoro viajar e descobrir novas histórias. Meu nome é Fábio, sou fotógrafo e jornalista. Faço escalada, canoagem e todo tipo de esporte outdoor. Meu nome é Rodrigo, sou fotógrafo e biólogo. A natureza é a minha vida. Somos uma equipe de TV viajando pelo Brasil em busca das imagens mais incríveis. Nosso objetivo é chegar aos pontos mais especiais do Brasil. Procuramos por cultura, fauna e flora pouco explorados. E a cada expedição conhecemos ainda mais o Brasil. Percorremos 310 quilômetros do Recife até aqui Águas Belas, município com 40 mil habitantes, onde fica a reserva dos Funiô. Originalmente, essa região era habitada pelos índios Carijó ou Carnijó. Em 1875 aconteceu a primeira demarcação de terras e em 1928 essas terras foram loteadas e distribuídas entre as famílias Funiô. Agora eu estou caminhando sobre o leito seco do rio Ipanema. Esse rio era o rio que banhava a aldeia Funiô. E de 3 anos para cá ele secou completamente. A história da terra Funiô, na realidade, ela tem início com a investida do padre Alfredo Damaso, que na realidade ele é o grande mártir dos Funiô, é o nosso grande herói. Ele veio e fez o primeiro contato com a comunidade Funiô, né? E aí ele se comoveu com a situação de miséria, a situação de pobreza da comunidade e buscou acionar as autoridades federais no sentido de olhar para esse povo. Daí deu-se início à questão da demarcação da terra, onde havia uma grande resistência por parte dos coronéis da época, quanto à liberação da terra do chamado antigo aldeamento do Ipanema, que era os Funiô. A pedra principal é aquela dali. Ela tem as pinturas que é a base para a demarcação das nossas terras aqui, segundo os arqueólogos. Então vocês chamam essa região aqui de Serra do Cavalo. Por quê? É porque, na verdade, quando eles andavam, os índios, todos a pé. Aí eles, às vezes, pegavam alguns cavalos e identificavam que aqui tinha muita criação de cavalo, que já existia também os brancos que tratavam o cavalo, e o cavalo não tinha valor naquele tempo. Aí os índios pegavam, eita, vamos lá na Serra dos Cavalos. Aí ficou por esse nome de Serra dos Cavalos. O índio, o Funiô, todos os índios, ele se baseia nas pinturas dele, corporal, como objetos da natureza, animais. Aí eles provavelmente deixaram essas pinturas, identificando os animais com que ele se alimentava. Inclusive aqui tem o casco da tartaruga, que tem o nome de choclaia, no nosso idioma do Funiô. E os artesanatos que eles faziam, que é uma forma também de identificação do povo Funiô. A esteira, pode ver lá, que tem uma marca de esteira. A gente ainda cultiva esse artesanato para nos identificar. A gente está acompanhando o João e o Kennedy até um coqueiro ouricuri, que é um dos elementos mais fortes da cultura Funiô, ligado a várias atividades. A diferença do coqueiro ouricuri para o juazeiro, em termos simbólicos para o povo, é que o juazeiro ele é um símbolo religioso. Já o coqueiro ouricuri, ele é um símbolo da resistência, é o símbolo da manutenção da cultura. E qual a diferença da utilização do ouricuri antigamente para hoje em dia? Antigamente, o coqueiro ouricuri era utilizado em praticamente tudo, para fabricar peças para o utensílio do dia a dia da comunidade, para fazer as casas, vassoura. Depois da colonização, essas peças que era comum, ela virou artesanato, virou arte. E durante muito tempo ela foi a maior fonte de economia da comunidade. E até hoje existe membro da comunidade que ainda vive dessa prática. Aqui é o famoso coqueiro ouricuri.
Então eu estou tirando aqui as folhas dele, despenicando para fazer um fecho, para amarrar, para levar para a aldeia. Quando a gente chega lá, a gente bota no sol para secar e a gente vai fazer as peças de artesanato. Eu aprendi desde quando eu era pequena que eu sei. O que é mais interessante, que eu tenho 55 anos, é que eu já morei na casinha de palha, né? E eu tenho uma foto em casa, que eu tô, mas meu pai com uma foto numa casa de palha onde eu morei. Está em casa. Até os anos 30, as cabanas dos funiô eram feitas exclusivamente da palma do ouricuri. Hoje em dia, a maior parte das casas da aldeia são feitas de alvenaria, semelhantes às habitações do sertão nordestino. E em Iatê, casa é setutiá, que significa lugar de sorrir, lugar de paz e de harmonia. Por isso, a casa é considerada um lugar sagrado, assim como a terra. O funiô foi um etnólogo francês que veio aqui. Deu o nome de funiô porque nós pertencemos à margem do rio Fulicá, que a gente chamava de Fulicá, e por funiô ficou. Como que é para o senhor ser um cacique? Eu me sinto a mesma pessoa, porque a pessoa, se quando tem um cargo, acha que é o dono do mundo, né? Eu sempre olho para o meu povo com humildade e transmitir a eles aquilo que eu aprendi, né? Eu tenho muito orgulho de ser funiô, né? Porque funiô é uma etnia que mantém principalmente a língua aqui, como vocês puderam observar, intacta, tudo vivo. A língua, né, ela é o eixo do pensamento dos funiô. O respeito e as crenças estão baseadas na língua, porque a língua é o conforto da alma para nós. Né? Se você conta uma história para uma criança funiô em português, não tem o mesmo peso de ser contada em Iatê, por conta da filosofia da língua, do que está dentro da língua, entendeu? Fui falar com o administrador da época para ele criar uma escola bilíngue aqui, para nós entendemos o que de bom os nossos antepassados nos deixou. Né? Foi o senhor, então, que teve a ideia, que mandou criar a escola? Foi naquela época, em 80 parece, eu falei com o administrador. Aqui em Águas Belas, existem 3 escolas para atender a quase 3.000 alunos da rede pública. Dentro da área indígena, as escolas são bilíngues. Assim, as crianças não perdem o contato com seu idioma materno. A língua materna já era ofertada aqui nas escolas indígenas, mesmo sem a institucionalização. Aí nós lutamos, reivindicamos para que garantíssemos oficialmente ela na nossa matriz curricular, e no dia 23 de novembro de 2010, ela foi institucionalizada. É a pioneira e atualmente é a única língua indígena institucionalizada no Brasil. Ela é um componente curricular tanto quanto português, matemática, história, inglês. Então, a partir dos 3 anos de idade até a idade adulta, o mais velho que tiver na escola, ele passa pelas aulas de língua materna. A gente veio até a escola dos índios funiô para ver como é o trabalho de manutenção da língua materna com as crianças. No passar do tempo, a gente achou uma prática mais interessante de ensinar 2 coisas ao mesmo tempo, né? Tanto a dança, a cultura chamada cafuna, quanto a língua, né? Mesmo porque os cânticos, eles são feitos na língua Iatê, e as crianças aprendem muito com mais facilidade cantando, né? Às vezes do que falando, né? Então eles vão fazer agora esse cântico chamado cafuna, que não deixa de ser um fruto também da escola, né? A língua ela é muito forte para a gente, sabe? Ela é como se fosse uma principal identidade. Nosso antepassado utilizava ela para se comunicarem quando eram perseguidos pelos
o não índio perseguiu bastante e se vê como comunicação, uma forma de defesa. E hoje, né, a gente não se vê sem falar essa língua. O asato é que asato. Então que asao é que toque roa. Nedoa. Natikewa. Professora, posso fazer uma pergunta? Quando você começa a ensinar o Iate para eles, por onde que você começa? Bem, nós começamos assim, dessa forma. Tem um menino mais pequeno ali, aí a gente começa palavras pequenas. Nós estamos só acrescentando o que eles já sabem dentro do dia a dia com a convivência dos pais deles. Cada vez que a idade vai avançando, a gente vai dando uma aula diferenciada, né, diferente, mas a gente vai puxando mais dos alunos. Começa a fazer frase maior. Tem alguma coisa que você possa me ensinar para eu falar que não seja muito difícil em Iate? Tem uma das mais fáceis dali, dos animais que os meninos terminaram de ler agora, né? Urubu, esse daqui é lustutuá. 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 Uhum. Tem esse daqui também, que é fácil de falar, o tijo. Tijo, peixe. Peixe. Depois que teve escola bilíngue dentro de Funiô, aumentou ainda mais ainda o aprendizado, com certeza, né? É muito importante o incentivo da idioma dentro da aldeia Funiô, muito importante. Você vai cantar em até? A língua Iaté é o maior símbolo da identidade Funiô e a origem do grupo se confunde com a formação dessa língua. A Rádio FM Funiô cumpre um importante papel de manter viva a língua mãe. E nossa boa tarde especial toda a comunidade indígena Funiô, onde estamos diretamente da Funiô FM para vocês, ao vivaço para você. Olá, muito boa tarde a todos os ouvintes da Funiô FM. Primeiro de tudo, muito obrigada por abrir esse espaço aqui na rádio e abrir espaço na programação para a gente poder fazer a nossa entrevista aqui ao vivo. Então a gente veio aqui atrás para saber de tudo que vocês puderem falar para a gente sobre a cultura de vocês, sobre esse saber tão grande que vem sempre das nossas raízes e que hoje em dia foi deixado muito de lado. Então a gente veio aqui documentar, acho que na verdade, a nossa própria história, né? Então vamos lá, eu quero saber primeiro como que surgiu essa ideia de criar uma rádio, Funiô? Há 10 anos atrás eu percebi com a minha saída da aldeia, estudando fora, não significa que eu não adquiri conhecimento, tá? Mas eu precisei voltar à nossa comunidade, após mais ou menos 20 anos, vendo que eu tinha perdido. E vi nosso povo muito diferente, em especial a garotada, né? Não quero me orgulhar por ser ainda a única comunidade do Nordeste que mantém a sua cultura, a sua linguagem matriz. Portanto, esse meio de comunicação, junto com as escolas, os professores, faz com que mantenha viva por muitos e muitos anos. Só tenho um último pedido, antes da gente encerrar aqui, que é para o Dick, por favor, cantar o hino Funiô um pouco pra gente. Você gravar. Quer ao vivo ou quer... Ah, eu quero ao vivo. Se eu posso ao vivo, eu quero ao vivo. Yo serle setsu carnijó. Yo serle setsu fuklasa. Yo serle setsu tapuya setsu fula unimayo setsu fulio yo nimayo setsu fulio yasamlen kyateka setsu karirite. Setsu tapuya
Hoje nós vamos conhecer a aldeia Uricuri, que fica no coração da reserva e é considerado um local sagrado para os Funiô. A reserva Funiô fica localizada dentro do semiárido, por isso tem uma menor diversidade biológica. Mesmo assim, eles cultivam diversas espécies de plantas medicinais. Agora a gente vai conhecer o trabalho realizado aqui, na oficina de plantas medicinais dos Funiô. Tchacacá. Chayacacá. Chayacacá. Bom dia. Então aqui é os canteiros, né, que a gente, além das plantas nativas, a gente também usa as plantas de jardim, que são essas, hortelã graúdo, mastruz, erva cidreira. Qual a ligação das plantas com a religiosidade Funiô? É quase igual, porque nos rituais sempre nós usamos essas plantas sagradas, porque nós índios, nós entendemos que cada planta, ela tem um dono, ela tem um espírito. Então, é por isso que a gente tem muito cuidado para preservar. Então, das plantas mais sagradas, das sagradas, temos a jurema, que nos rituais a gente toma o chazinho e, para o não indígena, ela é anti-inflamatória e cicatrizante. A gente faz o pó dela para qualquer ferida, qualquer inflamação, e ela já é reconhecida pela Anvisa como uma planta anti-inflamatória. Aí, aqui estão as plantas secas, temos erva cidreira, uma xícara de chá de erva cidreira é como se tomar uma aspirina. Serve para qualquer tipo de dores, além de ser calmante e digestiva. E quando alguns dos índios Funiô ficam doentes, como é que eles fazem? A maior parte vem aqui te procurar? Já tem 2 médicos, então eles vão direto para o médico. Outros vêm direto falar comigo e que não preferem tomar os remédios químicos, principalmente os mais velhos. Então eu quero também que essas crianças, eles optem primeiro pelas plantas. Depois é que ele vai para o médico para que possa receitar um remédio alopático. Essa aqui é a aldeia do Uricuri. Os Funiô estão preparando as suas casas porque em breve todo mundo vai se mudar para cá e fazer um retiro de 3 meses. A gente só foi autorizado a vir até aqui porque esse retiro ainda não começou. Uricuri é um nome cidade que era um lugar onde tinha muito coqueiro Uricuri, que eles falam. Aí tinha muito desses coqueiros aí, nomearam como Uricuri. Nós, Funiô, passamos 90 dias lá rezando em prol de toda a humanidade. O Uricuri, para nós, é a coisa mais importante. Se não tivesse o Uricuri, não existia mais a tribo aqui, não. Hoje, o Uricuri, ele é verdadeiramente a religião do povo Funiô. Eu sou um Funiô, meu pai é o cacique da tribo Funiô. E a minha religião hoje é o meu Uricuri, que a gente chama de Yaquianquialhá. É o nosso acontecimento religioso. No período do Uricuri, os índios deixam as casas da outra aldeia e levam consigo todos os seus pertences, inclusive os animais que criam para a subsistência. Essa pintura que a gente faz no corpo varia muito de pintura, né? Então cada ser de nós se pinta de uma maneira diferente, representando os animais.
Eu estou me pintando do tamanduá bandeira. Não sei se vocês já observaram no tamanduá a pintura. E aí o sarapó está pintado da pintura da onça, né? Da onça pintada. E aí a gente vai observar de cada pintura, vocês vão vendo que é tirado de animais e aves, né? A gente não deixou de ser índio por a gente vestir uma roupa, uma camisa tal, se agasalhar melhor, né? Porque ele anda numa moto e ele vai deixar de ser índio? Ele pode chegar à altura que chegar. A identidade dele é índio. O importante para a gente é que a gente sustenta a nossa identidade até hoje. Bom, os índios agora, eles estão dançando a cafurna e eles fazem movimentos diferentes, mas na maior parte do tempo eles ficam em círculos. E a cada música parece que tem um líder, às vezes tem até mais de um líder dentro de uma música, mas na maior parte das vezes cada música tem um líder que puxa sempre que os outros repetem. E é contagiante, dá vontade de ir lá dançar e eu vou ver se eu posso entrar, se eles deixam eu entrar para dançar com eles. Muito legal, muito legal. Sou uma índia expedicionária agora. As manifestações culturais dos Funiô incluem a música e a dança, sendo o toré a mais tradicional. Os nossos ancestrais deixaram para a gente essa dança como uma tradição bastante resistente. Junta-se as energias dos homens e das mulheres. Os principais instrumentos dessa dança são a maraca e o toré de búzio. Quando ele diz toré, 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 ele está falando, é uma língua, na realidade, né? Ele está falando em até, inclusive, cauê, 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 cuida, 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 entendeu? É feito de madeira, né? Com taquari, uma madeirinha bem fininha que eu coloco lá dentro, com cera de arapuá. E o forro que é feito de um tecido chamado feltro, para que o som não saia assim dos poros da madeira, entendeu? O som saia apenas lá embaixo. Depois de conviver aqui com os Funiô durante 3 dias, a gente tem a impressão de que eles vivem um renascimento da sua cultura, da sua língua, dos seus costumes. Mesmo sendo uma população urbana que vive dentro do município de Águas Belas, a gente consegue acompanhar a preocupação dos mais velhos em manter os rituais e em se apropriar da tecnologia para vivenciar sua própria experiência e sua própria cultura.
A experiência de conhecer os índios Funiô foi muito importante, muito gratificante para mim, porque foi o meu primeiro contato com uma tribo indígena. E mais especial ainda foi poder fazer parte da dança deles. Eles me introduziram e me fizeram realmente sentir essa parte espiritual e essa força que tem a dança, que tem a tradição.